Fala pessoal, eu sou o Alan Souza, esse aqui é o Metal Never Die, canal dedicado ao público headbanger. Fala galera, mais um episódio de Metal Never Die, desvendando joias raras do metal. Antes de eu iniciar, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê o seu like. E lembrando também que Metal Never Die agora tem a sua página no Facebook. Valeu? Bom pessoal, hoje programa especial, vou fazer uma homenagem a um cara que eu tenho uma tremenda de uma admiração, um carinho, um respeito, um cara que dá uma lição de vida para milhares e milhares de pessoas no globo terrestre. Eu falo de um cara chamado Jason L. Becker, nascido em 22 de julho de 1969. Jason teve seu primeiro contato com um instrumento de corda com 3 anos de idade, devido ao seu pai, Gary Becker, tocar violão erudito. E ele começa a ensinar o seu filho a tocar violão. E Jason, com 8 anos de idade, já sabia tocar muito bem. Porém, a sua paixão por guitarra, ela aconteceu quando ele teve contato com as músicas de Bob Dylan, Eric Clapton e Ed Van Halen. Aos 13 anos, Jason já sabia tocar nota por nota as músicas de Eric Clapton. E ele, terminando o 2º grau, com 16 anos, ele decide se tornar um guitarrista profissional, se dedicando exclusivamente para a guitarra. Foi aí então que ele viu no jornal um artigo de um produtor chamado Mike Varney, procurando jovens talentos. E Jason não perde tempo, faz a sua gravação e manda para este produtor, que assim que este produtor, ouvindo as gravações de Jason Becker, gosta muito daquilo que ele apresentou e chama Jason para participar de um projeto. Jason, chegando a estar com esse produtor, chegando lá, ele se depara com outro guitarrista que esse produtor já havia escolhido, de nome Marty Friedman. E este produtor, ouvindo os dois, decide fazer uma junção, devido ao estilo ser muito peculiar do som de suas guitarras. E aí este produtor forma uma banda chamada Cacophony. E eles lançam 2 discos. O primeiro disco de 1987 chamado Speed Metal Symphony. E o segundo disco de 1988 chamado Go Off. Falando um pouquinho de cada disco, Speed Metal Symphony é um disco que tem música clássica misturada com hard rock, heavy metal e speed. E uma coisa que é muito do disco, marcante do disco, é o estilo de guitarra que Jason Becker e Marty Friedman eles impunham nessas gravações. Eles fazem uma coisa chamada mono share guitar, tocando em contraponto, coisa que é muito diferente de bandas que são muito conceituadas, estilo Iron Maiden e Judas Priest, que tocam em terça. E Jason e Martin conseguem inspirar trocentos guitarristas, porque ficam alucinados com o estilo de som que esses dois faziam em suas guitarras, fazendo o chamado mono share guitar. Go Off, de 1988, é um disco jamais cantado, mas o estilo das guitarras continua sendo o mesmo. Eu particularmente curto mais do Speed Metal Symphony. Para vocês terem noção, a Guitar World em 2009 deu o prêmio de melhor álbum mono share guitar para Speed Metal Symphony, como o melhor mono álbum de todos os tempos. E, enfim, uma banda excelente. Eles ganharam muita notabilidade, principalmente na Europa e no Japão, conquistando uma legião de fãs. No primeiro disco,
Os integrantes que participaram do Cacophony fizeram Peter Mariano, foi os vocais, Jimmy O'Shea no baixo, Atman Nur na bateria e os dois guitarristas espetaculares. O segundo álbum, Go Off, já teve o Jim Castronovo fazendo as participações na bateria. Cacophony fica com esses dois álbuns e logo após Jason e Martin partem por seus álbuns solos. Jason Becker faz em 1988 Perpetual Burr, tendo Marty Friedman tocando com ele 3 músicas. E Marty Friedman lança Dragon's Kiss, também de 1988, contando com Jason Becker em 3 músicas também. Jason e Martin praticamente fizeram o disco todo, como as guitarras, o baixo e os teclados de ambos os seus discos. E a bateria do disco de Jason Becker ficou por conta de Atman Nur. E a bateria do disco de Marty Friedman ficou por conta de Jim Castronovo. A carreira desses dois estava seguindo de vento e popa, eles estavam ficando muito reconhecidos. Foi aí então que David Lee Roth chama Jason Becker para ingressar na sua super banda, entrando ele no lugar de Steve Vai. E Marty Friedman foi chamado para ingressar no Megadeth. E nessa época que o Martin foi para o Megadeth, foi a época que o Megadeth lança Rust in Peace e a turnê ainda vem para o Rock in Rio em 1991. Jason, tocando na super banda de David Lee Roth, ele está indo tudo bem, seguindo a carreira, até que ele começa a sentir uma dormência na sua perna esquerda. Ele vai levando, vai tocando o barco, mas chega uma determinada hora que começa a incomodar muito ele. E ele, aconselhado por seus amigos e seus familiares, resolve procurar um médico. Chegando no médico, o médico manda ele fazer uma série de baterias de exames. E aí acusa para Jason Becker uma doença extremamente rara, uma doença chamada doença de Lou Gehrig. Essa doença ela é uma esclerose lateral amiotrófica. Jason sabia que ele estava condenado, que ele ficaria, seus músculos iriam todos atrofiar e iria ficar numa cama, paralisado. Mas ainda assim ele consegue terminar o disco que ele lança com o David Roth, chamado Little and Enough, de 1991. Para ele poder terminar esse disco, ele passou a usar cordas mais finas, mais leves, para que ele pudesse terminar as gravações do disco de David Roth. E terminando essas gravações, ele começa seu tratamento, mas infelizmente ele perde primeiro os movimentos de sua perna, depois os seus braços, perde a voz e Jason fica numa cama, totalmente paralisado. Seu pai, Gary Becker, cria um programa de computador onde Jason pode se comunicar usando os seus olhos. E uma coisa absurda, que o seu próprio pai fez um programa também de computador para que ele pudesse fazer o seu último álbum, Perspective, de 1996. E Perspective ainda ganha um prêmio por ser feito por um artista sem movimentos. E vou dizer uma coisa para vocês, é um disco belíssimo, lindo. Jason fez todas as guitarras usando o computador pelo programa que seu pai havia feito para ele. Jason se tornou uma inspiração para milhares e milhares de pessoas, artistas e pessoas do mundo em todo gênero. Eu particularmente, olhando para a vida desse rapaz, eu fico deveras emocionado. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, pesquisei muito sobre a vida dele, e aí você vai vendo depoimentos
vai vendo coisas do seu dia a dia, e é uma inspiração. Aqueles que o conheceram, aqueles que têm contato com ele, dizem que Jason é um cara extremamente de bom humor. Dá entrevistas, recebe as pessoas, sempre com alegria. E você vê, ele hoje é um prisioneiro de seu próprio corpo. E ainda assim, ele exala alegria e contentação. Muitas vezes nos pegamos de forma que as doenças nos abatem, chegam até nós e pessoas entram em depressão, desanimam, jogam a toalha. Jason Becker já está assim há muitos anos, mas até hoje continua sendo motivo de inspiração para milhares e milhares de pessoas. A ele foram feitos trocentos tributos, e ele até hoje ainda continua compondo músicas. E vou dizer para vocês, olhar para a vida desse cara, eu fico até sem palavras para poder descrever o quanto uma pessoa dessa pode simplesmente nos motivar, nos dar esperança, porque apesar de todas as circunstâncias, você tem alegria de você poder viver, apesar de toda a situação adversa que você esteja passando. Jason até hoje continua inspirando muitas pessoas. Tem um clipe chamando um tributo dele, que vários guitarristas dão depoimentos a despeito do que Jason passou ensinamentos para eles. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para que você possa também acompanhar um pouquinho. E vou dizer para vocês com toda a honestidade, não é fácil, porque falo até mesmo por mim. Há um tempo atrás passei por uma doença violenta e a vontade de desistir foi muito grande. Então, quando eu vi agora fazendo este programa, este vídeo do próprio Jason, eu fiquei muito sensibilizado de ver que um cara que só mexe os olhos tem alegria de viver. E tem pessoas que às vezes se abatem, entram em depressão, desistem, porque vem uma doença, vem alguma coisa que desaba com essa pessoa. Então Jason Becker, para mim, é uma inspiração. E a música sendo utilizada para que ele tenha também mais motivação, além de sua família, seus amigos, suas composições, suas músicas. Jason Becker é um exemplo de vida para que todos nós possamos olhar para ele e buscar seguir em frente. Conforme diz a música do Queen, uma das últimas de Freddie Mercury, "Show must go on", o show deve continuar. E para Jason Becker, apesar de todas as circunstâncias, até hoje ele está tocando a sua vida. Para muitos, acham que Jason já até morreu, mas você vê que ele ainda está lutando, ele está vivendo e vivendo com contentação e alegria. Então, Metal Never Die hoje dedica este programa a esse excepcional guitarrista, monstruoso. Marty Friedman foi perguntado o que Jason foi para ele, como ele enxergava Jason Becker como guitarrista. E Marty Friedman disse que Jason foi o melhor que ele viu. Tamanho o talento que esse garoto tinha. Mas, conforme muitas vezes a vida nos prega peças, e a de Jason foi uma peça muito pesada, mas que ainda assim o ânimo, a alegria desse garoto está aí para todos nós, nos dando exemplo de não desistir. Never give up. Então, Metal Never Die hoje dedica o programa a Jason L. Becker. Espero que vocês gostem dessa singela homenagem. Se você tem um amigo que curta a guitarra, que goste de som, apresente, mostre Jason Becker, porque é uma tremenda de uma inspiração. Até hoje, não só como na parte de música, mas também, principalmente, na parte de vida. Então, fica aqui nossa homenagem
a esse querido homem, esse querido rapaz que inspira tantos e tantos no mundo inteiro. Conforme tenho costume de dizer para todos vocês, see you next time.